A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é dia 27 de julho de 2022 e nós estamos aqui na sede do CETADB, de onde estaremos transmitindo a nossa aula de número 119 através dessa live abençoada. Hoje, quarta-feira, o dia que o Senhor fez. Desde já eu convido os irmãos para estar utilizando, o aviãozinho para convidar outros, E nós estaremos aqui realizando uma aula abençoada. Vamos lá, o texto da Epístola de Paulo, a primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Nós vamos ler aqui os versículos a partir do 1º até o versículo de número 4, e diz assim: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e, em espírito, fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu li na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, os versículos de 1 até o versículo de número 4. Desde já, o nosso muito bem-vindo a todos vocês que já estão conosco aqui, e que podem, inclusive, usar o aviãozinho para convidar outros irmãos e irmãs para estarem com a gente, participando desse que será um tempo abençoado de aprendizado. Também você pode tirar um print desta tela e publicar no seu story, e assim outros também tomarão conhecimento da realização desta aula e poderão participar e também serem edificados, Assim como cada um de vocês que estão e que chegarão para estar conosco. Também é importante dizer que é realizada a sua transmissão ao vivo através do Instagram, ela sempre é disponibilizada no dia seguinte, para que os irmãos também tenham acesso através do nosso canal no YouTube. Deixa eu só regular aqui a altura. Prontinho. Pai, senhor, pastor Ciro, conte a benção. Ó, senhor pastor Alex, tudo bem? Sempre melhorando no Senhor. Gostei do novo cenário aí. Pois olha, rapaz, hoje eu tô aqui onde é a minha mesa de trabalho, porque lá no estúdio o Sandro deixou fazendo upload das videoaulas, porque nós estamos mudando o provedor onde fica hospedado as nossas aulas. Então o Sandro colocou à tarde e a tendência é que vá pela madrugada. Como muito lá bom. nós temos uma rede, uma fibra ótica direto para o estúdio, e eu não quis usar aquela demanda para transmitir a live, porque pode ser de cortar, Então eu deixei para fazer aqui, do meu local de trabalho, enquanto lá no estúdio está sendo feito o upload das videoaulas. Mas é isso, benção muito grande. Mas tá bonito aí, parece aqueles cenários parece aquela redação, de jornalismo. Olha, rapaz, ali atrás... Só faltou o pessoal tá trabalhando aí atrás. Ali é a mesa do Bruno, ali é a mesa do Gerão, tá na live. Agora já não está na hora do expediente, Senão o pessoal estaria aí atrás, trabalhando. Então. Porque segundo a turma fala, a turma aqui trabalha, eu só viajo. É o que mais trabalha. Então, é o que mais trabalha. Eu só viajo. Enfrenta. Na viagem que fiz, o pastor perguntou: mas pastor, por que a sua esposa não vem junto? Eu falei: rapaz, porque alguém precisa trabalhar naquela casa, Então aí, deixa a Mariana trabalhando. Inclusive, quando não viaja, eu estou tem aqui, que ter alguém. Com certeza. Inclusive, eu estou aqui. Alguém para administrar, ela está lá no estúdio, desenvolvendo as artes dela lá, Ela tem algumas encomendas de casamento para entregar. Olha aí, ó. Dos convites, aí, Estúdio Pagani Creazione aí, ó. Manda um coração aí, meu amor. Eita glória. Ela está lá fazendo os convites, Ela pegou mais uma encomenda. Olha lá, tô aqui, é isso aí. Mas tá atenta, ela está com encomenda de convites para entregar para um casamento. A entrega tem que ser feita até sexta-feira. O casamento ainda vai ser mais adiante, mas ela já tem as obrigações dela. Então ela está lá trabalhando e eu estou aqui trabalhando também, Não é nada de folga, não. É isso aí. Pois bem, meu pastor, por aí tudo bem? Irmã Luciana, Júlia, tá na benção? Graças a Deus, tudo em ordem. A Júlia Então tá já. Tá em aula estudando aí agora. É Luciana isso aí, também tá estudando. Luciana está trabalhando, que hoje ela precisou sair. Aí ela está tendo que trabalhar agora à noite. E nós estamos aqui também, na live. Desse jeito. Maravilha, meu pastor.
Então, nós vamos explicar para os irmãos aqui que esta aula de número 119, nós iniciamos ela na quarta-feira passada, porém, conforme eu expliquei, onde eu estava hospedado, a qualidade da conexão era muito ruim e acabou que interrompeu a nossa transmissão e não foi possível sequer salvar aquelas questões que nós já havíamos trabalhado na quarta-feira passada. Então, nós vamos hoje retomando aqui a nossa pauta, começando pela pergunta que foi feita pelo Jansen Noronha: como diferenciar a oração em línguas ou profecia em línguas? Sempre que acontecer a profecia em línguas, haverá quem interprete? É a pergunta que foi colocada aqui pelo nosso irmão, aqui no caso, Jansen Noronha. Mais uma vez aqui o nosso bem-vindo a todos, né? Os irmãos estão dando Pai do Senhor. Olha, seja muito bem-vindo, Deus abençoe vocês, a família, a casa de vocês, em tudo o nome de Jesus seja exaltado nas vossas vidas. Pois bem, pastor Ciro, com a palavra. Vamos lá. Tá chegando bem meu áudio aí? Tudo tá em bem, ordem? para mim aqui tá tudo bem. Os irmãos, está bem aí a audição? Se for assim, coloque um joinha, manda aí uns coraçãozinhos e vamos que vamos. Os coraçãozinhos estão subindo aí, sinal que as coisas estão bem. Bom, Tá bem. eu vou tentar, né, pelo menos repetir o que eu falei na live passada, que não ficou gravado, mas nós ali explicamos e falamos com respeito à questão teórica e prática, né? Porque para nós que somos pentecostais, nós, por graça de Deus, vivemos essas experiências. Mas a gente sabe que falar apenas as nossas experiências não vai explicar, principalmente para aqueles que não são pentecostais, né? Então nós temos que explicar a parte bíblica, teórica, e depois também citar aí a nossa experiência. Claro que não é a experiência que nós não fundamentamos, né, as nossas doutrinas nas experiências. As experiências para nós são uma fonte de autoridade, mas secundária. Assim como a própria razão, a própria tradição, são fontes de autoridade secundárias. Agora, a fonte precípua, né, lembrando até do quadrilátero de Wesley, né, John Wesley. Quem lê sobre John Wesley se informa a respeito desse quadrilátero, né? Então, disse que Wesley, né? Se diz, né, que Wesley ele tinha um quadrilátero. O quadrilátero era formado por Bíblia, palavra de Deus, a tradição, né, as experiências e a razão. Mas ele tinha, claro, como prioridade, como fonte precípua de autoridade, a Bíblia. Porque nada pode ser mais importante do que a Bíblia. Então não adianta nada eu ter uma experiência e dizer tantas coisas se essas minhas experiências são contraditórias, né? E confrontam muitas vezes doutrinas da palavra de Deus, como a gente tem visto por aí. Pessoas que dizem que são muito santas, que visitam o céu, que vão lá na sala do trono, na sala dos livros, na sala dos livros, lá na biblioteca celestial, e fala com os anjos, com os arcanjos. Teve alguns que conversaram até com Maria, e diz que Maria, né, revelou para ele o que aconteceu com Jesus entre os 12 e 30 anos, que nem a Bíblia apresenta. E aí diz que conversou com Paulo falou para ele alguns mistérios que não estão na Bíblia. Então, veja que isso na verdade é fonte para heresias, né? Porque a Bíblia não menciona essa questão de contato com os mortos, né? Com aqueles que passaram para a eternidade, né? Mas vamos lá. Como diferenciar a oração em línguas ou a profecia em línguas, né? Na verdade, como diferenciar uma coisa da outra, né? A oração em línguas, que é para edificação, da profecia em línguas, que na verdade é o dom de variedade de línguas,
que é uma profecia quando ocorre uma interpretação, né? Aí equivale ao dom de profecia, porque houve interpretação, porque Paulo foi claro, se não houver intérprete, esteja calado, porque às vezes a pessoa pensa que é uma mensagem de Deus e não é, né? E quando há uma mensagem de Deus, Deus dá a interpretação. Pode acontecer que Deus dê para a própria pessoa que está falando em línguas, já aconteceu comigo, ou pode acontecer de Deus usar alguém que está presente com o dom de interpretação. Então, biblicamente falando, claro que há diferenças. As línguas como evidência do batismo no Espírito são... Isso aqui eu quero enfatizar que algumas pessoas não entendem. Quando eu digo que as línguas, como resultado do batismo no Espírito Santo, elas são residentes, né? Ou seja, porque o batismo no Espírito é um dom que fica com a pessoa. Ele é residente, né? Quem é batizado com o Espírito Santo uma vez, não precisa buscar mais, já foi. É um revestimento de poder. A pessoa pode não estar falando em línguas por não estar com a vida de acordo com a vontade de Deus, se afastou e tal, mas se ela buscar a Deus, se ela se arrepender, o dom permanece, ela não perdeu o dom, né? É um dom residente. Então, as línguas, como resultado do batismo no Espírito Santo, elas são residentes. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que isso significa? Quando nós estamos em oração, o Espírito Santo está juntamente conosco ali e nós podemos, claro, num determinado momento, acontece muito, né, de faltar-nos palavras, mas a nossa mente está em contato com Deus e vem aquelas línguas e a gente sente uma alegria, uma edificação pessoal. Por quê? As línguas, como resultado do batismo no Espírito Santo, é o único dom que edifica o próprio portador. Agora, nós não podemos confundir essas línguas como resultado do batismo no Espírito Santo, que edificam o portador, com a variedade de línguas. A variedade de línguas é um outro dom. Embora também seja um dom de línguas, não é o mesmo dom. É isso que as pessoas precisam procurar entender. Línguas, como resultado do batismo no Espírito Santo, são residentes. Variedade de línguas, conforme Paulo descreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 14, é um dom congregacional, é um dom que vem sobre a congregação, né? E aí a pessoa fala, se ela der lugar ao Espírito, o Espírito quiser usá-la, porque o Espírito também reparte particularmente a cada um como quer. Quando a Bíblia menciona ali os dons como dons congregacionais, diz que o Espírito reparte particularmente a cada um como ele quer. Então, a variedade de línguas é um tipo de dom congregacional que vem sobre a congregação. Não é que todo crente batizado no Espírito Santo fala em variedade de línguas a hora que ele bem entende. Não. O crente batizado no Espírito Santo, ele fala em línguas, ele ora em línguas, ele edifica-se em línguas. E tem um momento coletivo em que todos, como aconteceu no dia de Pentecostes, todos falaram em línguas e glorificando a Deus. Então há irmãos tradicionais, irmãos cessacionistas, que criticam isso. Na Assembleia de Deus falam todos ao mesmo tempo, e Paulo falou, fala em 2 ou 3. Só que é aí que está o problema da sua compreensão, meu prezado irmão tradicionalista, cessacionista. Quando Paulo diz, fala em 2 ou 3 e os outros julguem, né? Quando Paulo falou, fala em 2, no máximo 3 e tal, ele não está falando da glorificação coletiva, ele está falando da variedade de línguas. Por quê? Porque ali tem que haver um silêncio, né? Para que possa-se ouvir as línguas e a interpretação que Deus vai dar, se é algo da parte do Espírito. Não tem sentido todos continuarem falando em línguas se Deus quer falar algo, né? Veja como, por exemplo, Deus apartou, o Espírito Santo apartou a Barnabé e a Saulo para a obra que os tinha chamado. Diz que o Espírito falou.
Lucas não dá ali maiores informações, mas tudo indica que foi pelo dom de profecia. Deus usou alguém e disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Mas para que se possa ouvir o Espírito falar através de alguém, é preciso que haja silêncio, um momento de silêncio. Aí é quando Deus vai falar, ou em profecia, ou em variedade de línguas, com interpretação, né? É diferente da língua para edificação. Essas línguas para edificação, você pode falar quando você está em oração, na sua casa, em particular, falando com Deus, ou na própria congregação, no momento de glorificação coletiva, em que todos estão glorificando a Deus, o crente dá lugar para o Espírito, né? Não é quando o pregador manda, porque isso aí já é mecanicismo, né? Tem pregador que manda, eu quero ouvir agora uma rajada, porque tem pregador que tem a unção do microfone. Quando ele está sentado, ele está quietinho, às vezes está até mexendo no celular, né? Está até mexendo no celular ali, vendo as redes sociais, mas dali a pouco ele é chamado, ele recebe o microfone, e aí quando ele pega o microfone, já sai correndo pelo púlpito e diz: onde estão os pentecostais? Eu quero ouvir agora uma rajada de línguas. E aí tem crente que pensa que é assim que funciona. Aí ele enrola a língua, começa a falar. Isso não é do Espírito, isso é carnalidade. Porque você fala em línguas, não é quando o pregador manda. Você fala em línguas quando o Espírito Santo acende um fogo dentro de você. Claro que é você que vai falar. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Só que você fala depois que o Espírito acende o fogo. Não é você que vai falar, agora eu vou falar. Digamos, eu estou falando aqui agora, então olha, agora eu vou falar em línguas para vocês saberem como é a língua do Espírito. E eu começo a falar. Isso aí não é língua do Espírito, isso é falsificação dos dons espirituais. As verdadeiras línguas do Espírito é quando você está em sintonia com Deus, em sintonia com o Espírito, e ele acende o fogo dentro de você e você fala. Na oração, você está ali orando, ou na glorificação coletiva. Agora, não vá confundir as línguas como parte, como resultado, ou como evidência, não a única, mas é a evidência inicial que fica com o crente, né? Falar em línguas, o crente batizado no Espírito fala em línguas, mas não vá confundir isso com a variedade. A variedade é quando nós estamos no culto a Deus e o Espírito Santo reparte particularmente a cada um como quer. Paulo falou, né? Procurai com zelo os melhores dons, principalmente de profetizar. Ele está falando para a congregação, porque isso é para todos. Todos podem profetizar se receberem da parte do Espírito essa dádiva no momento do culto, né? Mas é algo temporário, é algo que não é uma manifestação contínua, é no culto, é congregacional, né? Estude sobre a diferença entre o dom que é residente, geralmente os dons ministeriais, e a diferença entre estes e os dons congregacionais, que vêm sobre a congregação. Então, resumindo aí, né, o livro de Atos mostra muito bem esse dom, que é o batismo no Espírito Santo, que tem como evidência o falar em línguas, e Paulo, complementando o que Lucas ensinou, porque a Bíblia é uma harmonia perfeita, Paulo ele dá maior destaque para o dom de variedade de línguas, que é um dom congregacional, né? Que é um dom não residente, é um dom que vem sobre a congregação e precisa, para que haja de fato uma profecia, é preciso que haja interpretação também de maneira sobrenatural da parte do Espírito. Ou seja, Deus reparte, o Espírito Santo reparte particularmente cada um como quer, um fala em línguas, o outro interpreta, né? Então, por isso tem que haver silêncio nesse momento para que Deus possa falar. Agora, Paulo foi claro, se não houver intérprete, esteja calado. Isso acontece comigo. Às vezes eu estou no culto, após a pregação, por exemplo, e eu começo a receber algo da parte do Espírito, eu falo em línguas, às vezes Deus me dá profecias também, Deus já me deu, por sua graça, mas às vezes vem línguas, e não vem a mensagem profética, vem apenas as línguas. E eu percebo que tem algo ali. E eu insisto um pouco para ver se há intérprete. E muitas vezes há.
Mas quando eu percebo que não há, eu me calo, né? A congregação, sem dúvida, foi edificada, porque é um momento do culto em que o Espírito está agindo. Mas a mensagem profética ela só vai ocorrer se houver interpretação nesse caso. Então, pastor Alex, eu creio que, em resumo aí, está esclarecido. É o que nós poderíamos falar, não é? Muito bem, muito bem. Queremos saudar aqui o pastor Evandro Carlos, que está conosco aí, o pastor Adriano Aoki, missionário no Japão, que também está conosco. Sejam bem-vindos, Deus abençoe cada um dos irmãos. O nosso companheiro Júnior Carvalho já está na live também hoje aí, e ele pergunta se a pessoa pode receber Cristo já tendo algum dom. Veja, dom a gente pode definir em sentido amplo, né? Ou no sentido específico. Quando a gente fala de dom no sentido geral, no sentido amplo, no sentido lato, né? Tudo que nós temos nessa vida é dom de Deus, tudo que temos de bom, né? A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, a própria vida é um dom de Deus. A vida, a família, o ar que respiramos. Já pensou se Deus tirasse o ar da terra por 5 minutos? Né? Quem sobreviveria? Vamos dizer que Deus fala, salvo, não tem mais ar para respirar por 5 minutos. Né? Então, se a gente respira, também é um dom de Deus. A vida, o trabalho, tudo isso é dom de Deus. A Bíblia diz que Deus faz brilhar o sol, né, sobre os justos e injustos. É a chamada graça comum, que os nossos irmãos calvinistas usam bastante esse termo, e nós não discordamos nesse ponto, porque, de fato, a graça de Deus é uma só, né? Mas ela se mostra salvífica, e ela também se mostra, muitas vezes, uma graça comum, que se estende a todos. Todas as pessoas, até o ímpio, até aquele que fala contra Deus, até aquele que é ateu, ele respira, ele vive. Ele é bem-sucedido muitas vezes, ele tem inteligência, né? Deus lhe deu intelecto. Tem muitos ateus que são inteligentíssimos, só são nécios quanto à salvação, né? Porque a Bíblia diz o nécio, não a Deus, né? Todas as suas cogitações são não a Deus. É nécio. O ateu é nécio nesse sentido, quanto à revelação de Deus. Mas a gente citou aqui, me parece que foi na aula passada também, eu mencionei o arquiteto Oscar Niemeyer, né? Que é um grande arquiteto, projetou Brasília, tá difícil, projetou Brasília, né? Mas ele era ateu. Agora, ele não era desprovido de inteligência, mas ele não conhecia a salvação de Deus. Mas vamos lá. Respondendo objetivamente a pergunta do nosso irmão, se a pessoa pode receber a Cristo já tendo algum dom, pode, né? Falando no sentido geral. Dom no sentido geral, sim. A pessoa, os talentos naturais, né? Por exemplo, né? As vocações. Tem pessoas que não são salvas em Cristo, mas têm vocação para ser médico, vocação no mundo artístico, no mundo do esporte. Veja que não é fácil ser, por exemplo, um jogador de futebol talentoso, um jogador da NBA, né, no basquete americano, aquelas coisas que os camaradas fazem, aquilo, você vê que é um dom também. Né? É um dom, é um talento natural que a pessoa recebeu. A pessoa que tem habilidade com as ciências, matemática, etc., né, tem aí uma habilidade acima do normal. Tudo isso é dom de Deus. Agora, talentos naturais estão ligados à graça comum, porque a graça de Deus é uma só. Agora, os dons espirituais são superiores, evidentemente, e são reservados para os salvos, a começar pela própria salvação. Porque a salvação também é um dom de Deus. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Então, a própria salvação, a própria vida eterna, já é um dom. E o autor de Hebreus falou: de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ou seja, há dons, há dádivas, há preciosidades, né, que acompanham a nossa gloriosa salvação. A própria chamada, né, para fazer a obra de Deus, uma obra específica, é um dom de Deus. Os dons ministeriais são dons. Não é? A Bíblia diz lá que subindo ao alto, né, Efésios capítulo 4, versículo 11, subindo ao alto, Jesus levou o cativeiro, e ele mesmo deu dons aos homens. Nós citamos até na semana passada, que não ficou gravado, então podemos repetir, o hino 93 da harpa cristã. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. Esse hino está em perfeita harmonia com a Bíblia, porque, aliás, é bom que se diga, os hinos da nossa harpa cristã, o hinário oficial das Assembleias de Deus, não são apenas composições da moda, não. São hinos que apresentam as nossas doutrinas, né? Elas são apresentadas de maneira cantada. Então, a doutrina da Trindade, as doutrinas aí do Espírito Santo e tal. E também aqui, veja, com respeito à chamada ministerial, né? O autor do hino 93 diz: para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. Então, quando nós somos resgatados, a partir do momento em que recebemos a salvação, a maior dádiva que o ser humano pode receber, a partir daí, outras bênçãos foram sendo acrescentadas, né? Como é a chamada específica para exercer um ministério. Eu creio que... Rapaz, ficou claro. Pensa claro. na irmã abençoada, é a irmã Eliane, essa que está chegando aqui, ó. Olha aí. Eu vim para cá e não trouxe água, e ela está percebendo que eu estou tossindo demais, e entrou por aquela porta lá e veio aqui trazer um copo de água, e ela já trouxe logo um copo de água sarado, tá? Não é coisa pouca, não. Amém. Deus coisa abençoe, boa. patrão. Não vai perder o galardão, não, com certeza. Irmã... Muito bem, pastor. Nesse sentido aqui, então, só para a gente frisar o aspecto, dons espirituais vai ser apenas a partir do momento que a pessoa recebe a Cristo. Os outros naturais pode acontecer da São pessoa... talentos naturais, né? Naturais. Pronto. A pessoa nasce, é uma coisa inata, é uma vocação. Isso aí também é dom de Deus. Aí fica bem claro para o nosso povo. São dons que Deus concede a todos, sem exceção, né? Deus é gracioso, Deus é misericordioso, né? É interessante que pela graça de Deus, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos, é o que eu citei. O ímpio, o pecador, que até fala contra Deus, que é ateu, ele recebe dons de Deus, mesmo não crendo em Deus, porque Deus, pela sua graça, Ele dá aquilo que nós não merecemos. E pela misericórdia, Ele não dá o que merecemos, porque uma pessoa que não crê em Deus, se levanta contra Deus, mereceria o quê? Ser castigado por Deus. Mas Deus, pela misericórdia, Ele ainda dá oportunidade para a pessoa, dá tempo para que ela se arrependa, né? Então, esse é o nosso Deus. Ele vai dando chance. Né? O que as pessoas não podem deixar é passar oportunidades, né? Porque a longanimidade de Deus tem um limite também, né? Sim, é como diz lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse, para uma daquelas igrejas, Jesus falou com o pastor da igreja e se referiu lá a uma mulher, Jezabel, né? Que estava induzindo os servos de Deus a pecarem. E o que Jesus falou? Eu dei-lhe tempo para que ela se arrependesse e ela não se arrependeu. Então veja que Deus, isso aí que o irmão falou, né? Tem gente que acha que pode ir brincando com Deus, que Deus vai ser misericordioso a vida inteira. Deus é misericordioso até um ponto. Chega um ponto que aí chega. Né? Eu tenho falado essa palavra já há alguns dias aqui. Chega um ponto que chega. Muito bem, o Paulo Eduardo Braz Gonçalves, ele pergunta: por que temos o hábito de querer explicar o sobrenatural? Não é o suficiente crer no que foi registrado? Pastor Josiel Azevedo, lá de Manaus. Deus abençoe. Olha aí. Muito bem-vindo. Que benção, hein? Deus abençoe, pastor Josiel.
Olha, pastor Hermes, veja, não é que nós temos o hábito de questionar o que é sobrenatural. Nós temos o hábito de questionar aquilo que é uma falsificação da maneira como Deus trabalha. Claro que tem pessoas que não estudam, que não tomam tempo para estudar a Bíblia e ficam repetindo aqueles bordões. Não podemos pôr Deus dentro de uma caixinha. Deus age como quer, Deus faz o que quer e tal. Quem é você para questionar? Pois é. Só que a Bíblia diz que existem sinais e prodígios de mentira. A Bíblia mostra que quando Moisés e Arão compareceram diante de Faraó, né? E ali tudo que Moisés fazia, os magos de Faraó imitavam. E não era pouca coisa, eram coisas sobrenaturais. Moisés lançou a vara se transformou numa cobra, aí vieram os magos de Faraó, isso aí a gente também faz. Lançaram a vara, imagina, se isso não é sobrenatural. A vara também se transformou em cobra. Só que aí, a cobra lá, que era a vara de Moisés, transformaram numa cobra, diz que tragou as outras cobras, né? Mas tudo que Moisés fazia, eles imitavam. Só que chegou uma hora que Deus também impôs limite à ação do mal. Quando chegou no momento lá da praga dos piolhos, eles não puderam fazer. Eles disseram para o rei: majestade, agora não dá mais. Isso aí é o dedo de Deus, né? Porque tem coisas que só Deus faz mesmo. Agora, o inimigo, ele pode enganar. Existem sinais e prodígios de mentira. O inimigo pode se valer de ilusionismo, né? Tem muito ilusionista, lamentavelmente, no nosso meio, enganadores. Alguém pensa que as quatro paredes protegem a igreja, né? A igreja, as pessoas, né? Que a igreja é formada por pessoas. E alguém pensa que as quatro paredes, né? Tem até alguém que faz uma oração: olha, eu quero que num raio de não sei quantos quilômetros quadrados. Acho que ele faltou em alguma aula aí, porque raio de quilômetros quadrados, né? Já ficou meio esquisito. Mas tudo bem, ele quis dizer que os demônios vão ficar longe lá das quatro paredes. Só que se houver alguém dando lugar para o inimigo ali, quatro paredes não vai proteger, não. Um ginásio fechado, não adianta nada. O inimigo, ele pode enganar. E às vezes o inimigo, ele está usando o próprio pregador. Porque o pregador é um enganador. Por isso que Jesus falou: muitos medirão naquele dia. Não são poucos, muitos medirão naquele dia. Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, disse Jesus, o Senhor lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Ou seja, os camaradas vão ter um currículo invejável: pregaram, expulsaram demônios, profetizaram. Só que o Senhor nunca teve com eles um relacionamento aprovador, porque conhecer aí é isso sentido. Não é conhecer de estar vendo pela primeira vez, né? O verbo conhecer tem várias acepções na Bíblia. E ali em Mateus 7, 21 a 23, o sentido é de manter com alguém um relacionamento aprovador, um relacionamento de comunhão. E é o que Jesus, que será o justo juiz naquele dia, naquele grande dia, dirá aos falsos pregadores: eu nunca aprovei a vossa obra. Vocês pregavam, vocês faziam tanta coisa e tal, sinais inclusive, mas o Senhor não os conhece. O Senhor não aprova a obra deles. É diferente do caso de João Batista, porque a Bíblia diz que João Batista, quando Jesus voltou lá, ao lugar onde João Batista começou a batizar, João Batista já estava morto, já tinha morrido, mas Jesus voltou lá. E havia pessoas ali que conheciam João Batista. Diz lá João capítulo 10, versículos 40 e 41, que a conversa lá era a seguinte: olha, João Batista não fez nenhum sinal, não fez sinal algum, não fez nenhum milagre, mas tudo quanto João disse referindo-se a Jesus, era verdade. E Jesus disse que dos nascidos de mulher não houve profeta maior do que João Batista. Ou seja, para Jesus,
muito mais importante do que sair por aí fazendo sinal, chamando os holofotes para si, é dizer a verdade. Então, meu querido irmão, a gente tem o hábito de querer, né, explicar o sobrenatural quando é sobrenatural, mas é falso. É sobrenatural, mas contém erro. Mas como é sobrenatural e contém erro? Leia a Bíblia com cuidado, você vai perceber. O irmão já leu Deuteronômio capítulo 13? Eu vou pedir a gentileza do pastor Hercos de ler essa passagem para nós. A gente leu na semana passada, mas não ficou gravado. Vamos ler novamente. Deuteronômio 13, versículos 1 a 4, por gentileza. Acho que foi aí que a nossa live caiu, inclusive. Foi nesse ponto. 34 minutos. Exato. Vamos lá. Quando a gente estava explicando esse texto. Deuteronômio 13, 1 a 4. 1 a 4. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio... Olha que interessante. Eu vou interagir um pouco com o pastor Hercos, se o irmão me permite. Vamos embora. O que diz aí? Quando o profeta... Ou o sonhador de sonhos... ou o sonhador de sonhos se levantar no meio de ti. No meio de ti. Olha que interessante. Deus falando com o seu povo, no tempo do Antigo Testamento. Hoje nós somos o povo de Deus, então isso aí se aplica a nós de alguma maneira, não é? Claro que nós não somos os destinatários originais, mas somos o povo de Deus. Então Deus disse para Moisés quando, ou seja, apareceria no meio do povo de Deus, profeta ou sonhador de sonho. Então vamos ilustrar, vamos dizer que hoje apareça um pregador, uma determinada igreja. Ele apareceu lá, é um pregador, é um profeta, vamos dizer assim, é um sonhador. Apareceu lá. O próprio Deus diz que vai aparecer. Só que tem uma coisa, não é um pregador qualquer. Esse pregador aí, esse profeta ou sonhador que Deus menciona, olha aí a característica dele. Por gentileza, pastor Hercos. E te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio. Mas só mais um minuto. Mantenham, irmãos, por gentileza, a Bíblia aberta. Esse pregador faz milagres. Não é só um pregador da palavra, não é só alguém. Não, ele faz milagres. Ele aparece no meio de ti, disse Deus, no meio do povo. E ele vai dar um sinal, um prodígio. Vai acontecer alguma coisa aqui, irmão. Olha e tal. Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, vai aparecer uma espada flamejante na minha mão. Vamos dizer assim, vamos ilustrar. Mas aí depois, o que diz? E se suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Pois bem, as pessoas costumam dizer, não, falso profeta não entra no nosso meio. Se aparecer aqui, Deus tira, Deus mata e tal. Pois é, o próprio Deus está dizendo aí que surgiria um falso profeta que diria, vai acontecer um sinal, e por incrível que pareça, a gente tem visto sinais exóticos acontecendo por aí e realizados por falsos profetas, né? Aí a gente já teve uma época aí que arrastam multidões, né? Que arrastam multidões. Cultos aí que parecia que a igreja era uma clínica de estética, né? Culto do emagrecimento, o camarada ia lá na casa de hambúrguer, comia não sei quantas calorias lá, e quando ia, e depois ia para o culto lá e disse que o camarada fazia uma oração e disse que saía carregando a roupa e tal, porque Rapaz recebia. Eu não soube dessa reunião aí, não. Mas pois é. Fazer cirurgia, não deu tempo de ir num culto desse. Teve muitas, pois é. E tantas coisas exóticas acontecendo, e de quem estava por trás, pessoas aí enganadoras, né? Mas o povo fala, não, se é de Deus, se é sobrenatural é de Deus. Mas aí veja, nesse texto que lemos, o próprio Deus falando, se aparecer alguém no nosso meio, te der um sinal, o sinal se cumprir,
Só que ao mesmo tempo ele disser, vamos após outros deuses e sirvamos, ou seja, o conteúdo da mensagem é falso. Apesar de ter um sinal, um prodígio, algo sobrenatural, a mensagem é falsa. O que Deus diz? Não ouvireis as palavras desse profeta. Agora, por que Deus permite? Não acabou de ler aí. Né? Deus vos prova para saber, né? O Senhor vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Ao Senhor, após o vosso Deus andareis, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis, etc, etc, como o pastor Ercos leu aí. Né? Então, Deus permite, mas nós temos que estar atentos, nós temos que ter discernimento. Ananias e Safira tentaram enganar a Pedro, mas Pedro estava em sintonia com Deus. Né? Então, meu querido irmão que fez a pergunta, nós cremos no que está registrado, mas cremos naqueles milagres que estão de acordo com a palavra de Deus, que são aqueles milagres que Jesus prometeu, inclusive, né? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, beberam com coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão em meu nome. Isso tem acontecido no nosso meio. Agora, fique atento quando você vir um pregador que chama todos os holofotes para si. Jesus nunca disse, venham todos, vamos ter agora uma grande reunião aqui em Jerusalém, tragam os paralíticos e tal, e vocês vão ver agora os grandes milagres acontecerem e tal, e olhem aqui. Não, como hoje em dia acontece, filma aqui, mostra aqui. Não. Rapaz, fala pra você, tem coisa que a gente não sabia, né? Alguém diz assim, não, eu fui chamado para pregar milagres. Não é bíblico isso, porque nós somos chamados para pregar o evangelho. Os milagres são efeito da pregação do evangelho. É o que está lá. O que diz em Marcos? O irmão poderia ler, por gentileza? Com certeza. Marcos capítulo 16, versículo 20. Após isso que eu citei aí, que eu citei Marcos 16, 16 a 18. Mas veja o 20. Olha que interessante o 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Olha aí. Confirmando a palavra, a pregação da palavra com os sinais. Ou seja, esses que crerem seguirão os sinais. Não é? É isso que diz? Ao contrário, os sinais seguirão os que creem. Pois é, na Bíblia de muita gente acho que está assim, esses que crerem seguirão os sinais. Não, esses sinais seguirão os que crerem. Né? Porque os sinais vêm como confirmação, é o efeito, é a consequência da pregação do evangelho. Agora, quando o camarada ele começa a pregar, ele fica dando relatório, olha, eu estive em tal lugar, não sei quantos, não sei o quê, e tal, e curar, às vezes é tudo conversa, né? Porque quando você vai analisar de ele fato... Ele está querendo impressionar para conseguir a agenda. Exatamente. A agenda cheia, a agenda do cabo é cheia, igual a minha, cheia de espaço vazio. Aí o cabo fica nessa daí e tal, ó, porque eu sou bom mesmo, comigo a coisa acontece, pode agendar comigo que eu vou lá e tal, e enfim, meu Deus. Você está dizendo isso aí, rapaz, eu estou pensando comigo, tem coisa que é melhor a gente não saber. Porque a gente fica sabendo de umas palhaçadas que a turma faz que só Deus para ter misericórdia, né? Pois é. Agora, quando acontecem sinais em decorrência da pregação do evangelho, maravilha. Né? Como a gente vê no ministério de Paulo. Paulo pregando, né? Paulo lá em Listra, diz a Bíblia. Cristo sendo glorificado, está tudo certo. Ele estava pregando e viu um homem que era leso dos pés, diz a Bíblia. E Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado. E Paulo falou, levanta-te sobre os seus pés. E o homem foi curado na mesma hora. Então, é consequência da pregação do evangelho. Agora, quando o camarada faz um ministério em torno de si, filma aqui e tal, chama todos os holofotes para si, fique atento, porque é falsificação. Porque o pregador que se preza, usado por Deus, não precisa ser um milagreiro. Ele dá toda a glória para Jesus. Não existe na Bíblia um ministério de milagreiro. Existe um ministério de pregador, de ensinador, pastor, né? Porque os milagres... Veja que interessante, quando Paulo fala da ordem, porque os dons também têm uma ordem, tem uma prioridade nos dons.
Não para que uma pessoa se sinta melhor do que a outra, mas para que haja ordem. Aí o que diz lá em 1 Coríntios 12 e 28? Vamos ler só esse para terminar, pastor, essa pergunta. 1 Coríntios 12, 28 e 29. Agora, eu vou chegar aqui no 1 Coríntios 12, deixa eu ver aqui. E a uns pôs na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam-nas todos. Eu li até o 30. Amém. Não, tá bom, fica mais completo. Olha que interessante. Essas palavras aí não estão por acaso. Primeiramente, em segundo lugar, em terceiro lugar, depois. Isso aí fala de uma ordem, de uma prioridade que Deus estabeleceu. Então, primeiramente, pôs Deus na igreja apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores ou mestres. Agora, olha que interessante. Depois, não é antes, é depois. Porque tem gente que acha que tem que fazer milagre e tal para impressionar e tal. E às vezes tem a ver com essa questão, como eu falei, de agenda, de querer ganhar dinheiro, de enganar o povo. Cuidado com isso. Eu estou acompanhando no WhatsApp um determinado que, meu Deus do céu, só falta dizer que Jesus não faz nada e que tudo que faz é ele. Porque ele coloca lá num culto que ele teve, que não sei quanto, mas foi muita quantidade, eu estou dizendo aqui, de centenas de pessoas que aceitaram Jesus, que tantos foram curados e que tal. Meu Deus do céu, eu fico só acompanhando, eu falo, rapaz, ó, o camarada tá, até os pelos dele tem unção, porque, meu Deus. E tem uns que às vezes fazem muitas coisas inconvenientes e aí acabam sendo questionados. Aí eles dizem, não, mas eu já ganhei 15 mil almas para Jesus. Veja quantas almas. Eu já ganhei 200 mil almas para Jesus. Isso aí é um absurdo dizer isso. Né? Por quê? Nós, é claro, temos o hábito de falar, fulano ganha almas para Jesus, no sentido de que a pessoa evangeliza. Né? Só que quem ganha almas, de fato, é o Espírito Santo. Irmão Ciro, mas é aquela passagem lá de Provérbios, quem ganha alma sabe o é. Ali não é no sentido de salvação, evidentemente. Ali é no sentido de você orientar alguém, de ganhar no sentido de você convencer alguém a respeito do que é razoável, do que é coerente. Prudente. Ali é esse sentido. Prudente. Às vezes a gente aplica para a evangelização, mas não é uma interpretação, exegeticamente não está correto. Né? É uma aplicação. Por quê? Quem ganha almas de fato é o Espírito Santo. Então o camarada que fica batendo o peito dizendo, eu já ganhei não sei quantas almas. Totalmente errado. Primeiro que ele está recebendo glória para si, que é errado. Quem ganha almas, porque quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. E outra coisa, não significa que aquela multidão que vai para frente foi ganha. Né? Porque a pessoa às vezes faz um discurso emocionante e tal, chama as pessoas, põe um fundo musical e tal, aí aparece lá 100 pessoas lá na frente, 200 pessoas, e fala, hoje eu ganhei 200 almas para Jesus. Cuidado, meu irmão, você está recebendo glória para si. E aí eu me lembro daquela palavra de Jesus, né? Que Jesus ironizou os fariseus e disse, em verdade já receberam o seu galardão. Qual que é o galardão? É receber a glória do povo na aqui glória na terra, do povo. porque lá eles não vão receber o verdadeiro galardão. Né? Então tomemos cuidado, porque quem ganha almas de fato é o Espírito Santo. Então não adianta nada a pessoa ter uma vida toda atrapalhada e metida em tudo que não presta, e depois, quando alguém levanta aí alguma coisa, que também a gente não concorda com esse tipo de conduta, né? Infelizmente tem pessoas hoje em dia que vivem de ficar acusando os outros, de ficar levantando questões para chamar a atenção. Tem sites e canais no YouTube, né, especializados nisso, de ficar procurando
E se procurar, acha, né? Não sabe como que é. Nenhum de nós é perfeito. Se alguém ficar procurando aí, vai encontrar. Ah, o pastor Hercos, eu vi o pastor Hercos nervoso em tal lugar e tal. Outro dia Ah, vai tiraram ver uma mesmo. foto. E vai ver mesmo, tá? Tiraram a foto aí de um casal aí. Um casal não, dois irmãos que são cantores. Eu não tenho aqui, eu não sou advogado deles, né? Mas tiraram uma foto, diz que o rapaz, a moça estava olhando para o celular na hora do culto. Hoje em dia, no celular, você tem Bíblia, né? Eu não uso, eu prefiro a Bíblia de papel no culto. Mas tem gente que usa. Os jovens, às vezes, têm a Bíblia no celular, tem o tablet. Eu, por exemplo, eu uso o tablet como esboço. A Bíblia não, mas eu uso como esboço de pregação. Então, eu estou ali mexendo no tablet, não quer dizer que eu estou vendo rede social, né? Mas tiraram a foto lá do pessoal, os dois irmãos lá, cantores, e aí publicaram, colocaram, criaram uma narrativa dizendo que eles ficam no culto mexendo nas redes sociais. Vai saber se não é isso mesmo, mas a gente não pode acusar ninguém e sair por aí difamando as pessoas. É um erro também. Agora, um outro erro é quando você é difamado, vamos dizer que alguém fala alguma coisa de mim, vamos dizer que eu estou lá no culto, lá na Assembleia de Deus em Apucarana, lá mexendo no meu esboço, aí alguém tira uma foto, ou está transmitindo na internet, alguém tira uma enquadra, e fala, ó, pastor Ciro lá, mexendo nas redes sociais e tal, publicando, fazendo vídeo na hora do culto. Aí eu, justiça, só que eu vou para as redes sociais e falo, você está falando isso, mas você não sabe quantas almas eu já ganhei para Jesus. Eu já ganhei 10 mil almas para Jesus. E você, entendeu? É um outro erro. Porque eu vou estar, na verdade, respondendo ao tolo de acordo com a sua tolice. É o que Provérbios lá menciona, né? Ali tem um jogo de palavras, né? Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, né? Mas responde ao tolo como merece a sua estultícia, a sua loucura. Parece algo contraditório, mas na verdade o autor está dizendo o seguinte ali, né? O sábio, né? Ele está dizendo, olha, você não vai responder a pessoa no mesmo nível, você não vai se rebaixar, usando a linguagem popular, você não vai agir como ela, mas você vai dar uma resposta. E muitas vezes a melhor resposta é o silêncio, é esperar que o Espírito Santo responda, o Espírito Santo dê a resposta, porque hoje em dia na rede social, que não é terra de ninguém, né? Você vai falar alguma coisa, ainda alguém vai usar isso contra você. Então, mas eu acho que eu estou fugindo já do assunto aqui, pastor Alex. Tá certo. Agora, se nós formos falar a respeito de quem é mais espiritual, olha só essa daqui, ó. Falando a respeito de quem é mais espiritual, o que fala em línguas é mais espiritual? É uma boa questão também, né? É uma boa questão também, porque alguns irmãos que não são pentecostais, aqueles que são cessacionistas, né? Ou seja, só para você que está pegando o bonde andando e entender, nós pentecostais defendemos a continuação da ação do Espírito Santo desde o dia de Pentecostes. Porque nós cremos que o que aconteceu no dia de Pentecostes foi apenas um derramamento do Espírito inaugural. O Espírito Santo continua agindo. O próprio apóstolo Pedro pregou e disse, olha, esta promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então nós cremos na continuação. Por isso nós nos identificamos como continuacionistas, ou continuistas, né? São termos sinônimos. E aqueles que se contrapõem ao nosso pensamento são os cessacionistas, porque eles dizem que os dons cessaram no primeiro século. Eles foram úteis só no começo da igreja. Não tem fundamento para isso, né? Eu respeito os irmãos que pensam assim, mas a Bíblia diz, inclusive, lá em 1 Coríntios 13, que isso vai perdurar até que venha o que é perfeito, que é uma referência à vinda de Jesus. E Paulo também falou lá em Efésios, né, que os dons são dados até que cheguemos à unidade, né, da fé, a estatura de varão perfeito e tal. E não chegamos ainda, né? Continuamos progredindo. A vida espiritual é como subir uma escada que não tem o último degrau. Cada dia nós estamos
crescendo na graça, no conhecimento, né? Quem é santo, santifique-se ainda. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito, e assim por diante. Agora, quem fala línguas é mais espiritual? A resposta é não. Os nossos irmãos cessacionistas, eles torcem o que nós pregamos quando, não todos, né? Mas aqueles que acabam agindo de maneira desonesta, intelectualmente falando, eles nos acusam de dizer isso, que não, aquele que não tem o batismo, aquele que não foi batizado no Espírito é menos espiritual, isso aí cria classes de pessoas e tal. Não é isso que a Bíblia ensina. Até porque o batismo no Espírito Santo não é para medir espiritualidade, pelo contrário. A comunhão com Deus, a espiritualidade, ela é medida pelo aumento da fé, né? Paulo falou para os Tessalonicenses, a vossa fé cresce muitíssimo. É medida pela manifestação do fruto do Espírito, que é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, são atitudes, é a conduta do cristão. Não tem nada a ver com dom, porque o dom é sem merecimento. Veja que a igreja de Corinto, Paulo falou, nenhum dom vos falta. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Só que você continua lendo, chega no capítulo 3, versículo 3, Paulo diz, ainda sois carnais. Ora, eles tinham dons e eram carnais, porque dom não tem a ver com espiritualidade, dom é sem merecimento. Então o batismo no Espírito Santo não é para tornar um crente mais espiritual, é para capacitar o crente para o serviço, para ele fazer a obra de Deus com mais graça, com mais unção. Jesus falou isso, né? Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ele se referia ao revestimento de poder, que ele tinha dito. Porque o final de Lucas se encaixa com o começo de Atos, porque é o mesmo autor. Veja que Lucas começa E o mesmo destinatário, né? Exatamente, do ponto onde ele parou, é uma continuação, exatamente. Que foi o destinatário original é Teófilo, que certamente era alguém que patrocinaria aquela obra para que ela chegasse a mais pessoas. Por isso que Lucas se dirige a Teófilo. E é interessante que o final do capítulo 24 de Lucas diz, ali registra as palavras de Jesus, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E no começo do capítulo 1, tem Jesus dizendo, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus deixa claro que esse revestimento de poder, o que é um revestimento? O que é revestir-se? É colocar uma roupa por cima de outra roupa. Quando eu coloco uma camisa, eu me visto. Quando eu coloco um paletó por cima da camisa, eu me revisto, né? Então, o revestimento é para quem já é salvo. É uma bênção subsequente. Não é a mesma bênção. Os nossos irmãos cessacionistas confundem o batismo do Espírito com o batismo no Espírito. São coisas diferentes, porque muda o agente. O batismo do Espírito tem como agente, claro, se é o próprio Espírito. É ele que imerge o salvo no corpo de Cristo. É um mergulho também, é um batismo. A pessoa é inserida no corpo de Cristo no momento da conversão. Agora, o batismo no Espírito Santo é alguém que vai imergir, porque todo batismo tem que ter um candidato ao batismo, o batizador e o elemento no qual esse candidato será batizado. Então, pense no batismo em água. Quando você foi batizado em água, como foi? Teve o batizador, o pastor. Teve o elemento, onde você foi imerso. Qual elemento? A água. Você foi mergulhado na água. Batismo em água. O batismo no Espírito, alguém mergulha o crente no Espírito, ou seja, na dimensão carismática do Espírito. Quem é esse alguém? João Batista foi claro. O que João Batista disse em Mateus 3:11? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim,
que é mais poderoso do que eu, e eu mesmo, abaixando-me, não sou digno de desatar as correias da sua sandália, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele falava de quem? De Jesus, porque lá em João está claro, né? Esse que eu vi descendo, né? Ao Espírito sobre ele na forma de uma pomba, esse é o que vos batizará com o Espírito Santo. Então, é uma referência ao próprio Senhor Jesus. Ele é o batizador, ele é quem batiza. Então, o batismo no Espírito, o agente é outro, não é o Espírito Santo. O batismo do Espírito tem como agente o Espírito. Agora, o batismo no Espírito é o Senhor Jesus quem mergulha o crente já salvo, porque os discípulos já estavam salvos no dia de Pentecostes. Pedro, Tiago, João e tantos outros já eram salvos, já andavam com Jesus, né? Já eram apóstolos, Pedro, Tiago, João e os outros 9, 8, aliás, porque Judas já tinha se suicidado, né? Então eram 11 ao todo. Eles já eram salvos, os outros, que eram quase 120 ao todo, já eram salvos também, mas eles foram batizados no Espírito, eles receberam esse batismo no Espírito e falaram em línguas, não para que eles se sentissem superiores, mas eles receberam uma capacitação para evangelizar. O batismo com fogo é o mesmo batismo no Espírito Santo, que não dá tempo de explicar agora, mas já explicamos bastante. Quem sabe, quando voltar Na essa próxima, pergunta... eu vou deixar registrado aqui a pergunta do Atas João, para que seja respondido numa live vindoura. Muito bem, nós vamos prosseguir a respeito desse tema na próxima quarta-feira. Eu quero dizer para vocês que você pode adquirir o curso de escatologia, perguntas escatológicas, material escrito pelo pastor Ciro Sanches Ibord, onde ele responde 101 perguntas a respeito do tema da escatologia bíblica. Eu deixei fixado aí o endereço do site, não é, do CETADV, para que você possa fazer a aquisição. Recentemente, nós lançamos este curso aqui, o curso para formação de educadores cristãos. É um material desenvolvido pelo CETADV, esse, no caso, pelo pastor Márcio Clauber Maia, não é, que já trabalha conosco em outras modalidades de cursos que nós ofertamos, para a formação de professores para os nossos cursos, para a Escola Bíblica Dominical, através de estratégias que estarão provendo os meios para que os nossos alunos sejam mais engajados e avivados. Por fim, convite para que você se inscreva também através do site cetadb.com.br no nosso curso de teologia, curso básico, curso médio, curso avançado e também o bacharel livre em teologia. Temos outras modalidades de curso. Aqui está o box, não é, que você pode adquirir ainda com preço promocional de R$ 330 até o dia 31 de julho. E aí eu vou aproveitar. Aqui está o curso de formação de jovens pentecostais. São aqui 8 lições, 10 lições, escritas também pelo pastor Ciro Ibord, que também gravou as videoaulas deste módulo. Um curso específico direcionado para a nossa juventude pentecostal. Também o curso para formação de capelães. Esse é um curso de qualificação ministerial, muito importante para aqueles que querem trabalhar com a obra social em hospitais, também em escolas e presídios. Por fim, o curso para a formação de obreiros. Esse material escrito pelo pastor João Antônio de Souza Filho, que é autor de outros módulos do nosso curso, bem como de professor, não é, de algumas das disciplinas, e nós estamos aí disponibilizando. Acessando o nosso site cetadb.com.br, você consegue se inscrever e também adquirir todos esses módulos, esses cursos. Pastor Ciro, a sua palavra no encerramento da nossa aula de número 119. Graças a Deus, tudo muito bom. E é uma benção nós termos uma internet de qualidade, né? Que maravilha. Eu passei um apuro sem tamanho lá onde estava, porque eu fiz um teste e vi que a qualidade durante o dia era top, mas à noite, quando todo mundo estava para dentro do hotel, ainda mais nesse horário de 10 horas, quando nós iniciamos, aí a internet, a qualidade caía. Falei, meu Deus do céu, na hora da live vai dar problema. E deu, não é? Infelizmente. Pois vamos lá, a sua palavra. A minha internet estava boa também, não? Chegou bem aí para Estava normal, tranquilo. Hoje, graças a Deus, tudo as dentro dos conformes. Dentro dos conformes. Muito bom. Então, só quero agradecer aí a oportunidade, né? Já faz tempo que estamos aqui
por graça de Deus, fazendo essas lives, né, pastor Artes? Desde o dia 20 de março de 2020. Olha, 2020. já passou de Então, 2 anos e vamos que vamos. vamos que vamos. É um privilégio para mim, eu agradeço a oportunidade, uma alegria estar aqui com os irmãos. E não se esqueçam que essa live ela vai ficar gravada aqui no CETAD e também lá no YouTube. Você que ainda não segue, você que não é inscrito, digo, no canal do CETAD no YouTube, é muito fácil. Você entra no YouTube, digita CETAD, CETADEB, né? Escreve Isso aí. CETA. DEB. Eu vou colocar aqui. DEB. Você está aí embaixo, tá vendo? Aí é o site. Mas no YouTube você também digita CETADEB. Você vai lá para o canal. Lá você tem várias playlists. Tem também a parte da escola dominical, que é muito boa. O pastor F sempre está gravando ali as leituras, né, diárias. Também tem as aulas, né, para todos acompanharem. Então é um canal muito rico em conteúdo. Hoje as pessoas reclamam e tal, que as coisas são muito caras, mas ali você tem conteúdo gratuito. É claro que quando Deus te abençoar, que você tiver uma condição, que eu creio que já é agora, você também vai poder adquirir alguns cursos e ajudar aqueles que te ajudam, né? Tem aquele ditado, me ajuda que eu te ajudo. Pois é, tem muito conteúdo gratuito lá, você também, claro, se inscreve, divulga e também faça esse curso que o pastor, esses 4 cursos aí, aproveite essa promoção, você vai ter um material, vai ter livros para estudar e também videoaulas para assistir. É esse aqui. Olha, é esse curso aí, olha que box bonito. E aí você vai aprender, eu mesmo aprendi muita coisa, aí, modéstia à parte, tem 2 livros de minha autoria, mas eu aprendi também quando eu estava pesquisando, e os outros livros de capelania do pastor Douglas Batista e o do ministério do pastor João Antônio de Souza, aprendi muita coisa, né? A gente às vezes pensa, né? Alguém pensa que não tem nada para aprender, mas sempre nós estamos aprendendo. Pastor Ex, Deus abençoe o irmão, a irmã Eliane e todos aí em Apucarana City. Amém. Apucarana City. Eu até hoje estava comentando com os irmãos que o inverno aqui está atípico, não é? Dando temperaturas altas. Está previsto um frio de 6 graus para sábado, mas eu estou quase pagando para ver, porque quando for nevar em Apucarana, não me avisa que eu dou um jeito de correr para ir para ver a neve. Rapaz, olha, faz tempo, tá? Década de mas 70 já aconteceu, nevou em Apucarana. Já, década de 70 nevou aqui em Apucarana. Pode acontecer de novo, né? Amém. Quem sabe? Pois bem. Pastor Ciro, Deus abençoe, transmita a nossa saudação aí para a irmã Agora Luciana, difícil é nevar em Niterói, né? Mas... Niterói não, meu Deus do céu, se nevar em Niterói, o sangue de Jesus tem poder. Aqui para baixo vai estar tudo congelado. Mas neva em Itatiaia aqui também, que é perto, né? Mas é por causa da serra. Mas é lá em cima, alto, né? Bem alto. Lá é bem alto. É alto. Eu já subi lá, mas quando eu subi não teve neve, não. Não foi os dias. Tá joia. Mas meus tá irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, a vossa família. Quarta-feira nós retornamos aqui para a nossa aula. Aí será a aula de número 120. As perguntas que ficaram para a próxima, na sequência essa aqui, ó. O seio de Abraão em Lucas 16, 22, é o terceiro céu? Apóstolo, foi só quem viu e andou com Jesus? O que dizer da crença somente na palavra revelada? Sem ser batizado com o Espírito Santo, uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo? Quando os filhos de Deus iam se apresentar a Satanás lá no meio deles, quem eram esses filhos e onde foi essa reunião? Quando falamos em línguas estranhas, estamos falando a língua de outro país? E por aí segue. Vai ser uma benção e você não pode ficar de fora. Acompanhe a divulgação que estaremos fazendo com a pauta, não é, para a nossa aula de número 120. Deus abençoe a todos. Até a próxima. A paz do Senhor. Amém.